Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Santos e Região. Oferece aos seus associados assistência médica e odontológica, assistência jurídica e entretenimento. Associe-se. Avenida Conselheiro Nébias, 262, Vila Matias, Santos. Telefone 3228-9200. Alô, Baixada Santista, Ação e Reação chegando pela sua TV Com, canal 11 da NET. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta segunda-feira, início de semana, e convidando você desde já a participar do nosso programa. Hoje com a presença do coaching Armando Comitri. Boa tarde, Armando, obrigado pela participação. Armando que vem da Praia Grande, não é isso? É, de Praia Grande, tá sossegado hoje, viu, Augusto? É. Em 20 minutos eu cheguei. Que legal. 20 minutos. As cidades estão crescendo, né? E São Vicente, com o problema da instalação do VLT, tem criado um pouco de dificuldade no trânsito, né? De vez em quando acontece realmente isso. O trânsito no período da manhã ali em São Vicente, tem dia não que tem como. a gente pede uma ponte Praia Grande e Santos. Apesar que hoje a gente percebe como faz falta a ponte Pêncil, né? Apesar de ser uma ponte ultrapassada. Eu estava lendo ontem, Augusto, a gente vai entrar num outro assunto, mas estava lendo ontem, interessante, saiu na tribuna ontem, ali nas cartas da tribuna, dizendo que a ponte Pêncil ela não é tombada. É um historiador. A pessoa falando que o que é tombado ali é o desenho dela. Então que ela pode sim ser modificada. Basta o DR autorizar isso daí, entendeu? E é a vontade, né? O comprometimento, porque dali, esse próprio historiador fala sobre isso, é dali que era o marco zero da BR-116. Então a ponte Pêncil pode sim amanhã depois passar por uma atualização. Na verdade, ali ao lado da ponte Pêncil, você teve o Porto das Naus, né? Foi o primeiro porto verdadeiramente... Até pelo formato, o camarada entrava pelo rio ali, a nau entrava pelo rio, lógico, não tinha a ponte Pêncil, e você tinha uma grande baía, né? E com a construção da ponte Pêncil, essa exploração turística ficou comprometida, né? Porque sofrem bastante, você tem limitação de altura. Olha, eu não sei, eu já tinha ouvido que algumas pessoas têm esse projeto, principalmente os moradores ali do Japuí, e o pessoal da Prainha, né? Prainha, porque sofrem muito com esse problema da falta de desenvolvimento. E ali você tem o primeiro curtume, né? Do lado, indo para Praia Grande, passando a ponte Pêncil, você tem o primeiro curtume ali. Que acho que dá até para aquela praia que o pessoal... Você que é surfista, ali, você que é surfista, o Armando que surfava muito... Acho que é Itamambuca. É isso mesmo, Itamambuca. É uma praia deserta ali, selvagem, né? Muito bonita. A gente ainda tem resquícios de áreas bastante significativas assim, de beleza e que às vezes a gente não dá a mesma atenção, né? Com certeza. Qual é a profissão e como será o profissional do futuro, Armando? Augusto, é o tema do programa de hoje. Vamos falar sobre o profissional do futuro. O profissional do futuro hoje, ele tem que estar buscando sempre se atualizar. As pessoas normalmente querem só o sucesso, as pessoas buscam só saber, eu quero alcançar o sucesso a todo custo. Mas como fazer isso daí, né? Então, o profissional do futuro hoje ele tem que buscar se atualizar. O profissional do futuro tem que, normalmente, buscar uma nova faculdade, ele tem que buscar se especializar. Não dá para você ficar parado mais no tempo, Augusto. É só a gente ver os carros de Fórmula 1, né? O que acontece? Se você correr na mesma velocidade que você correu ano passado, mesmo você sendo campeão, no mínimo, você vai chegar em segundo lugar esse ano. Então, a atualização. A atualização hoje é muito importante. E, obviamente, o que acontece? A pessoa precisa desenvolver algumas habilidades. Existem algumas habilidades que o profissional do futuro, muitas vezes, o profissional atual, ele fala assim, não, do jeito que tá bom, tô na minha zona de conforto, olha o que eu ganho. Aconteceu ontem, eu estava andando num shopping aqui da região e eu encontrei o gerente de uma rede, certo, de alimentação aqui da cidade, que ele está, tá bom? Ele é gerente, desde quando eu conheço ele é gerente. Isso daí faz mais ou menos uns 16 anos. E eu estava acompanhado e na hora eu falei para a pessoa assim, eu falei, pô, o que acontece?
E a pessoa conversou comigo, Armando, deve estar na zona de conforto. Porque ou ele ganha muito bem, ou ele está na zona de conforto. E quem não ganha muito bem, está na zona de conforto, tem que fazer alguma coisa. Então você tem que ter o quê? Um desempenho de excelência. Mas a zona de conforto sempre tem data de validade, né? Não, sempre ela tem data de validade. É porque a zona de conforto, na verdade, é uma zona de medo, né, Augusto? De medo? De medo. A pessoa tem que avançar, a pessoa tem que expandir, porque o medo está em volta da zona de conforto e ela tem que expandir isso. Interessante. Conforme ela expande, automaticamente a zona do medo diminui. É uma bolha. A pessoa chega na zona do conforto, ela senta ali, ela fala, não, aqui tá bom. Aí ela não tem projetos, ela não busca, de repente, fazer uma viagem internacional com a família, ela tá ali tá bom, para mim é muito sossegado isso. E nisso daí ela não desenvolve habilidades. Uma das habilidades que a pessoa não desenvolve, por exemplo, é a produtividade. Uma coisa é a administração do tempo, outra coisa é a produtividade. A pessoa administra o tempo dela, faz tudo o que tem que fazer da forma correta, mas ela não produz. Por quê? Só aquilo ali tá bom. Ela não desenvolve, de repente, Augusto, o que a gente chama de comunicação, relacionamento e feedback. Ela fica parada. Por quê? Sempre conversando com as mesmas pessoas. Eu digo que o que acontece para você vencer na vida, uma dica super importante, é você estar junto com os melhores. Você buscar sempre os melhores. Você tem um mentor, você tem que ter sempre um mentor. Aquela pessoa que vai te aconselhar, aquela pessoa que na hora que você tiver que trocar uma ideia de um projeto futuro, você busque trocar ideia com essa pessoa. Outro dia mesmo, eu permito falar isso, eu estava tomando um café com quem? Com você. É verdade. Em Praia Grande a gente estava trocando ideias de projetos futuros. Então, assim, você tem que estar sempre com os melhores, você tem que sempre buscar pessoas... Eu acho que a troca de... Obrigado pelos melhores, né? Mas acho que a troca de informação é fundamental, né? Com certeza, eu acho que esse é o feedback, né? Você pessoas... E aí o que acontece? A pessoa não sabe se comunicar. Não. A pessoa vive... Hoje esse é o grande problema, a falta de comunicação? O grande problema é a falta de sonhar, né? A gente viu isso agora, depois que o Brasil perdeu, parece que o Brasil... Nem me fale, porque depois que os caras anunciaram que vão colocar o Dunga... Você imagina não só. Tem eu fico pensando, é gostar de apanhar, não é verdade? Gostar de apanhar, não. Porque, porra, podia escolher qual... Mas sonhar que pode ser diferente? Olha, eu perdi um pouco essa expectativa, né, de sentimento de pode mudar em algumas coisas. Então, acho que nós podemos mudar se a gente quiser, mas tem algumas coisas que são inatingíveis. Viu? A CBF, por exemplo, é uma delas. É um feudo que foi criado, né, inatingível. E você vê, eles têm o respaldo da FIFA. A Nigéria teve aquele episódio dantesco, né, que os jogadores, numa Copa do Mundo transmitida para bilhões de pessoas, se negaram a participar do jogo se não viesse o dinheiro. Você lembra disso, Lembro. né? Você lembra que todo mundo viu, você viu, Marcelo, o avião chegando com 3 milhões de dólares. Dá um filme. O assalto ao avião pagador, né? Porque todo mundo sabia que havia um avião com 3 milhões de dólares, que é dinheiro pra cacete, não é verdade? Aí mostrou o avião chegando, os carros fortes, indo até o hotel da delegação da Nigéria. Aí mostra o cara com o dinheiro na mão, né? Uma câmera. Você viu essas imagens? Você viu? O cara contando dinheiro, jogando dinheiro pro alto, coisa de cinema. Quando eles voltaram agora, depois da Copa, para a Nigéria, o presidente na Nigéria, pé da vida, destituiu lá o presidente da Confederação Esportiva da Nigéria. A FIFA puniu a Nigéria. Em razão disso, que vai contra o princípio da FIFA, destituir os mandatários das confederações, a Nigéria não pode participar de nenhuma competição da FIFA, não sei por quanto tempo. Como se ela fosse a parte agora, né? Não é? Agora, o que é mais grave é que a confederação é uma instituição pública, né? Ela administra o futebol. Como é que pode não ter ingerência nenhuma? Como é que pode eles gastarem milhões e milhões? Eu digo isso porque eles dependem dos estádios, que na grande maioria são públicos, não é? Quando tem os jogos, eles dependem, por exemplo, da segurança, que é pública, não é? Eles não pagam. Então nós precisamos rever isso. A presidente Dilma recentemente deu uma entrevista dizendo que isso precisaria mudar, né? Mas sem interferir na questão do mandatário. Né? Pior, quem foi o último presidente da CBF, você lembra? Ricardo Teixeira. Quem foi antes dele? O João Avelange. Agora? Agora, aí pegou o Marinho, porque o Ricardo Teixeira teve que fugir para escapar da Polícia Federal. E a família toda
responde por algum tipo de processo. O João Avelange, o Ricardo Teixeira, a filha do Ricardo Teixeira, que leva o nome do avô, então, Joana Avelange, que denunciou. Então, acho que essa cria uma expectativa. E aí, acho que o Brasil passa hoje por um momento de discussão, viu, Armando, na questão profissional muito grande. Porque a gente ouve lá em pleno emprego, né? Todo mundo tem emprego. Eu pergunto para você, com que qualidade? Né? Não, a qualificação hoje ela está muito baixa e a gente tem pesquisas que mostram, né, que existe uma grande diferença entre o Brasil e os Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos, acabou a indústria, lá em Detroit, você não tem mais a indústria e você tem a mão de obra qualificada. Aqui, realmente, a gente muitas vezes tem um emprego, mas não tem a mão de obra qualificada. Aí se adapta ao que você tem, né? Ao que você tem. E é onde cai a produtividade. Aonde a produtividade, acontece da produtividade cair, acontece de você ter os recalls, certo? É verdade. Não é de um projeto, mas é um grande projeto, quantidade, claro. né? Mas eu estou falando do recall, não estou falando só de automóvel, em tudo. Em geral. Quando acontece de devolver peças. Por quê? Porque o sistema de qualidade não foi bem aprimorado. E quem que aprimora o sistema de qualidade? Não é a máquina, Augusto. Não é a máquina. Mas hoje o empresário brasileiro já adotou o estilo de se aproveitar das consultorias ou ainda não? Não, as consultorias acontecem. Existe um a mais nisso. É que o dono da empresa, a maioria das vezes, ele tem até disposição de contratar o consultor. Só que ele esquece que lá na frente existe um negócio chamado custo. E ele não se preparou para isso. Então o consultor, ele não é a varinha de condão que vai chegar na empresa e vai transformar a empresa. Ele vai mostrar uma solução. Só que para essa solução ser implantada, existe o quê? Existe um custo. E ele esquece muitas vezes. Investimento. Investimento. Adaptações. Isso, né? em tudo. Às vezes até cortar na própria carne. Quando não, cortar na própria carne, que eu ia falar de cortar os próprios familiares. Certo? Dizem, né, que um familiar dentro de uma empresa, certo? Trabalhando, muitas vezes ele custa 2 vezes, né? Ele custa 2 vezes mais. Então, assim, existe essa necessidade. Bom, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu li no Estadão de sábado que algumas empresas estavam demitindo casais que namoravam, trabalhavam na mesma empresa e tinham um relacionamento amoroso. E estavam demitindo os dois, não estava salvando nenhum. Estava pondo os dois para fora. Como é que você vê isso? Augusto, se for pequena empresa ou empresa grande, eu acho que quem demite deve ser um frustrado, Augusto, porque... eu também achei curioso, porque nós temos aqui nós temos 2 casos aqui, né? A Thaís e o Vitor, e um outro casal que eu não vou falar, porque ainda não está... Não está oficializado. Mas os dois estão apaixonados. E o que acontece, Augusto? Todo mundo que entra na empresa... Quando você entra na empresa, acontece de você saber da política da empresa. Tem um regimento interno. Existe um regimento interno. Existem empresas e o funcionário ele se adequa a esse regimento interno. Então, assim, agora se a empresa muda isso no meio do caminho, obviamente deve Mas você acha que a relação... Não acho salutar mandar embora. Mandar embora. Não, de forma alguma. Acontece. Qual que é a chance, então? O cara vai se apaixonar por quem? A moça não, o cara não. A moça vai se apaixonar hoje em dia você trabalha... Você tem um convívio grande no dia a dia, no dia a dia, né, do trabalho. Vamos dar um exemplo, tá bom? Qual que é o risco, então? Se a pessoa não se apaixonar por ninguém do trabalho, vai se apaixonar por quem? Pelo entregador de pizza? É complicado, né? Certo? Porque a pessoa trabalha... Mas será que a internet não veio preencher essa lacuna de relacionamento? Isso, né? É bem frio. Hoje existem aí, né, Augusto, os cursos online. Eu sou uma pessoa que estou estudando muito sobre isso, sobre o marketing online, o marketing de internet hoje, os cursos online. Falo para você, é muito interessante, porém é uma sensação muitas vezes que se passa um pouco fria. A pessoa que está do outro lado, ela tem que entender. Mas você acha que o curso online acaba não capacitando como deveria? Não, capacita da mesma forma. Que quem está do outro lado... Não quem está ensinando, mas quem está aprendendo... Não sente aquele ambiente disso. Não, isso não tem lógica. Certo. Mas também você já foi numa faculdade nos dias de hoje? Outro dia eu estive dando uma palestra numa faculdade. Turma... E o pessoal lá? O pessoal lá. Mas então é uma raridade, porque diz que tem faculdade que o encontro é no barzinho da esquina.
Isso aí varia de curso para curso. Não será? Jeito, não eu acho como. que não. Eu acho que hoje a universidade ela perdeu muito das suas características. Não a universidade só, né? Eu acho que o aluno, né? O camarada paga às vezes uma mensalidade de faculdade e não aproveita. Você está vendo aquilo ali? Isso é invenção da nossa equipe. Essa telinha aí, invenção da nossa equipe. Mas em quanto tempo o break? Não, tem que fazer agora. Agora? É. Na volta eu quero te contar uma história. Sobre invenções. Invenções? Quero Então, te contar. Pô, hoje eu estava lendo que até hoje o cara que inventou o Bina não conseguiu receber um direito autoral. Tá vendo só? E quando ele criou o Bina, acusaram ele, disseram que há 16 anos, não mais, em 60 e pouco ele criou, ele disse que alegaram que não daria certo porque as pessoas iam se sentir vulneráveis, né? Pô, o cara ligou, sabe quem está ligando. E hoje é o que é mais comum. Nós vamos fazer um breve intervalo no próximo bloco. Armando Comitri no Ação e Reação. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Estamos de volta ao vivo, mandando um abraço especial aos nossos amigos da Ozan, 32288000, ou acesse o site www.ozan.com.br. Quem nos apoia também, o restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. E os meus amigos do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária, Incatep qualificando a mão de obra portuária. Incatep! O Armando Comitri vai contar uma historinha. Depois do Armando, eu quero contar as novidades do Ação e Reação a partir de amanhã. Mas, Armando, é historinha de inventor? Não. O que acontece? A gente estava falando que precisa comunicação, relacionamento e feedback, Sim. administração do tempo e produtividade, e também o que? Inovação. Mas tem que tomar cuidado com inovação, Augusto. Conta uma história que uma grande empresa, ela tinha um produto que toda vez que ela mandava para o mercado, eram umas caixas. Tá bom? Dizem que era uma empresa de pasta de dente, de creme dental. E que as caixas chegavam no supermercado vazias, certo? E essa indústria contratou uma consultoria para descobrir o porquê, certo? E eles descobriram que na hora que estava passando na esteira, e uma mão, certo? Ia lá a mecânica e colocava, muitas vezes ela falhava. E a caixa seguia, caía, fechava e ia embora junto com a embalagem. Passado um tempo, certo? Apresentaram lá a solução, uma máquina de milhares de dólares, certo? Implantaram, pagaram 3 meses depois, implantaram a máquina, tudo, e nisso chegou
a diminuir bastante o problema, né? Não começou a voltar essas pastas. Você imagina comprar uma pasta de dente e de repente chegar a abrir a pasta de dente. E eu conheço pessoas que já compraram o CD e não tinha CD dentro, tá bom? E eu conheço uma pessoa que comprou o CD lacrado e não tinha o CD dentro. E aí, pararam as reclamações. O presidente da empresa, um dia recebendo o presidente de uma outra empresa para fazer lá uma reunião, tudo, falou, poxa, mas está com esse problema, a gente acabou com isso, a gente contratou uma grande empresa, criou um grande sistema aqui, uma máquina maravilhosa, tudo, e foi descer com a pessoa pro chão da fábrica, lá da indústria, tudo, de repente ele olha a máquina assim, tá igual as mesas ali, Augusto, lá no canto assim, ó, parado, ele falou, opa, aí chamou o chefe do expediente lá, falou, o que acontece? Máquina parada, investir aí milhares de dólares nessa máquina, o que aconteceu? Não, essa máquina era muito demorada, atrasava muito o processo Por quê? Porque passava pela máquina, a máquina pesava, se estava cheio, seguia, se não estava, uma mão ia lá e retirava, um braço ia lá, um braço mecânico ia lá e retirava tudo, estava demorando muito o processo. Mas o que vocês fizeram? O Zé tinha um ventilador parado lá no almoxerifado, ele trouxe, a gente colocou em cima da banquetinha. Cada vez que passa uma caixa vazia, empurra, não cai na caixa, não está indo mais. Isso é inovação. Quando você tem para investir, você tem para investir? Então você investe. Você não tem para investir? Tenta arrumar dentro da empresa. Você consegue, dentro da empresa, buscar as melhores soluções. Você pede para os seus funcionários, pede para os seus colaboradores, para que eles possam realmente ajudar a melhorar a sua empresa. Eu acho que isso aqui é uma solução daqui mesmo. A gente deu uma ideia, era para ser uma coisa... Mas está parado agora, desligou, Augusto. Não, mas ela põe uma mensagem aí para o Armando ver que ele está achando que não tem mensagem. Pô, o negócio está parado, tá queimado? Não está, não. Aí, ó. Apoiadores. Olha, eu quero lembrar aos nossos telespectadores que a partir de amanhã, nesse período eleitoral, o programa Sem Reação ele vai se iniciar um pouquinho antes, às 1h15 da tarde. O programa passa a ter 1 hora, da 1h15 às 12h15, e nós vamos fazer aqui as rodadas de entrevistas com os candidatos a deputado estadual e federal da nossa região. Então, a partir de amanhã, programa Sem Reação começa mais cedo, 1h15 da tarde, no horário inédito, né, a apresentação ao vivo, com reprise às 11h e também à 1h da manhã, as reprises do Sem Reação. Amanhã nós já vamos começar com 3 candidatos e assim sucessivamente até completar os candidatos da nossa região, que são candidatos à Câmara Federal e também à Assembleia Legislativa. Hoje eu conversei com o Armando Comitri e lógico que essa novidade, né, de despertar esse interesse das pessoas em sempre estar se atualizando, sempre com conhecimento, com informação. Um exemplo disso é o próprio Incatep, né? Hoje Incatep é fantástico. Qualifica a gente da África do Sul, da Europa, América Latina, enfim. O João, e ele que desenvolve, né? Ele e a sua equipe que desenvolvem várias... Você estava comentando isso e nós tivemos uma reunião um dia, lá no Incatep, estava eu, Cirino, o João de Andrade, que é vice-presidente do Sindicato Cirino, a gente estava conversando que quando o pessoal, a Embraport importou alguns equipamentos, a montagem desses equipamentos, a empresa que vendeu o equipamento, que foi contratada para montar, ela cercou o local com tapumes, com lonas, ninguém podia ver a montagem. Nossa. Ninguém podia ver a montagem. E logo em seguida eles compraram um outro equipamento e a empresa disse, olha, eu só posso montar daqui a 3 meses. E o cara falou, pô, mas para mim esperar 3 meses para montar o equipamento, meu pessoal mesmo vai montar. Não pode, a gente não... Bom, ok. Passado uns 40 dias, o cara precisava, ele falou, eu não vou esperar mais. Entrou em contato com a empresa e falou, olha, eu quero já me preparar para quando vocês vierem, então você pode me mandar as plantas do equipamento e tal. Aí o pessoal mandou, ele em 1 semana montou o equipamento com o pessoal dele, né? Então, as pessoas também não abrem muito as informações, porque tem medo, né? E o brasileiro, ele tem a capacidade a transferência de conhecimento. A transferência, né, de conhecimento. Nós estávamos na compra dos helicópteros lá, e a principal, um dos principais itens do investimento era a troca
de informações, de know-how. Isso, né? com certeza. Know-how é sempre importante. Então, quando você fala de abrir, eu imagino isso, né? De você sempre estar trocando informações, assimilando, né? Descobrindo o que é melhor. As pessoas, existem pessoas que participam de uma palestra e pensam que ali eles vão entender tudo. Não é bem assim. Ali a palestra ela é motivacional, normalmente ela é situacional, ela vai mostrar aquela situação, aquele momento. A pessoa precisa se atualizar. Quem é hoje o principal quem é o principal profissional de motivação no Brasil hoje? No Brasil hoje continua sendo Luiz Marins. Luiz Marins? Ainda hoje. É mesmo? Ainda motivacional? Hoje. Motivacional é o que mais vende. Ele e o Godri. Ele? O Daniel Godri. Daniel Godri. O Daniel Godri é o mais assistido no YouTube. Ele tem a história do cachorro e do gato, que todo mundo conta, do balão com o coração. Ele é o Papa. É o Papa. Você sai de lá querendo morder madeira. Com certeza. E o Luiz Marins, com aquele jeitinho todo de mineiro. Com certeza. O Marins, ele tem mais do que a motivação. Ele tem, sim, depois o complemento. Ele motiva naquele momento, mas ele deixa fala a pessoa tecnicamente, com uma carga, uma bagagem para poder... Gosta muito de contar causos, não é isso? Isso, gosta bastante. Funciona isso em motivação? Augusto, as parábolas, né? A gente conhece as parábolas desde a época de Jesus. Jesus contava, Jesus ensinava através de parábola. O Chiniachik não deu uma caída? O que acontece com o Chiniachik? Eu estava ouvindo o Chiniachik agora no carro, vou falar para você. Eu estava ouvindo um CD do Chiniachik. O Roberto Chiniachik... Que é santista, né? Ele é vicentino. Sim, mas o pai dele tinha farmácia na Francisco Glicério com o canal. Ele nasceu na Vila Margarida, né? O Chiniachik. O irmão dele me parece que ainda mora em São Vicente, né? Ele tem um irmão dele, o Eduardo Chiniachik, que também é palestrante e viaja o Brasil. Também é palestrante? Também é palestrante. O Eduardo fica nos extremos. O Chiniachik, acontece do Chiniachik, hoje o Chiniachik tem... Eu vou falar, o Chiniachik hoje tem uma escola de palestrantes. É mesmo? Ele transforma pessoas em outros palestrantes. Olha só. Certo? Então, esse é o trabalho dele hoje. Ele só é contratado com empresas que realmente já fizeram algum trabalho com ele. Hoje ele não vai para qualquer lugar. Hoje ele pode escolher. Hoje ele pode escolher. E cobra para isso, né? Cobra naturalmente, isso, com certeza. E tem o Armando Comitri também, que agora... Armando! O Armando Comitri, certo? Você estava fazendo palestras, né? A gente faz palestras, mas a minha menina dos olhos mesmo, que eu gosto, é um curso chamado Leader Coach, que eu espero agora, a gente está preparando. Vamos fazer um merchan, se me permite? Por favor. Tá bom. O Espaço Certo ali na costa. Opa, meu amigo, grande Gabriel Jacinto. Isso, eu tô em negociação com a Aline lá do Espaço Certo. Legal, vai fechar. Pra gente realizar um curso Leader Coach no final do mês de agosto ou comecinho do mês de setembro. Que legal. É um curso com 6 horas e 100% personalizado para empresas e empresários brasileiros. É mesmo? Eu uso uma citação americanizada. Que legal. Todo o conteúdo do curso nas 6 horas, Augusto, é focado e personalizado, customizado para o empresário brasileiro. Que legal. São 6 horas de treinamento, a gente vai falar sobre administração do tempo, produtividade, relacionamento, comunicação e feedback, perfis psicológicos, tudo isso a gente fala. Olha, nós vamos, eu vou também criar um curso. Como não contratar um psicopata. Porque nos dias de hoje, imagina se você tiver um psicopata dentro da tua empresa, não é verdade? Não é perigoso? Complicado. E tá cheio, aí nós já tivemos. A gente faz um teste de perfil psicológico. Você faz eu não sou psicólogo. Não, mas deixa o bem teste claro dá pra fazer. É que nem aquele teste de aptidão lá, como é que fazia, que todo mundo fazia na minha adolescência, como é que chama? Psicotécnico? Não, vocacional. Vocacional. Não é? Lembra disso? Teve uma época que, o cara terminava o colegial e fazia teste vocacional. Serve pra quê? Você lembra o que deu o resultado do seu? Do meu? Eu não fiz. É verdade. Eu sempre fui um excluído. O meu não teve nada a ver. Não é. Eu acho que não. Eu não me lembro de ter feito. Augusto, talento... O meu teste vocacional é o meu astrologista, o meu astrólogo. Astrologista não, meu astrólogo Leonardo. O Léo. Opa, Leonardo. Eu acho que tem muito mais a ver os signos do que O Léo tá sempre no programa aqui. O nosso convidado o aqui. O Léo tá sempre com o programa. Astrólogo Leonardo. Mas falo pra ti, toda pessoa tem um talento. É verdade. E eu conheço pessoas, Augusto, que fizeram as melhores faculdades. E mudaram, né? O Chiniachik é médico. É médico, não é médico. Mas o que acontece? Eu conheço pessoas que fizeram faculdade e continuam, sabe aonde? Dentro de casa. Laí Ribeiro era médico. Laí Ribeiro não é verdade? Médico, O Serra era médico. Aliás, economista.
Foi ministro da Saúde. O Lula! O que ele é? O Lula, torneiro mecânico. Presidente do Brasil. Muito obrigado pela sua participação. Armando, um abraço para você. Mande um abraço a todos lá da Praia Grande. Obrigado, viu? Augusto. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Nós estamos indo embora, mas voltamos amanhã, 1h15 da tarde. A partir de amanhã, 1h15 da tarde, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer.